Fala galera, podcast no ar. Eu tava inspirado pra fazer esse podcast, mas eu fui perdendo a inspiração, mas na verdade não perdi a inspiração, eu perdi a energia. Tava meio ansioso e meio que querendo falar, sabe quando você tá muito ansioso querendo falar alguma coisa? Aí meio que eu perdi isso mas a vontade de gravar continuou. Então eu resolvi vir aqui e gravar. Só que agora eu percebi que tá muito frio e eu gravo no carro, então vai com frio mesmo. E pra quem não sabe, eu moro numa cidade muito fria e agora deve estar fazendo uns 6 graus, 7 graus. E aparentemente menos 12 no carro, porque foi eu entrar no carro eu comecei a congelar, não tô conseguindo falar direito, porque eu tô tremendo de frio, mesmo com o moletom. Mas vamos que vamos. Eu acho que esse podcast aí não vai ter uma linha. E agora que eu tô prestando muita atenção no frio aí, mesmo que ele não vai ter uma linha, mas basicamente vai ser um podcast sobre porra nenhuma. Esse é um podcast onde eu só tento, sei lá, tirar alguma coisa interessante. Eu acho engraçado que eu acho que eu sou o único cara que procrastina mais para postar os programas do que para fazer mais fácil do que para postar. Eu faço, vou gravando e não vou postando. Então eu já tenho 3 podcasts que eu fiz, eu não postei. E não postei, ficou ruim, não vou postar. Não, é tipo, vou postar depois, vou postar daqui a pouco. E não posto. Aí nessa madrugada eu tô postando um. E amanhã eu vou postar outro. E E esse aqui eu posto sexta, provavelmente. Então eu só estou gravando na madrugada de quarta para quinta. Ou seja, quarta de madrugada, ou seja, quinta-feira de manhã. Mas provavelmente esse daqui você só vai ouvir ele sexta-feira. E é isso. E o que tem pra falar? Tem muito o que falar. Mas eu tô com vontade de gravar. Provavelmente esse aqui vai ficar um pouco mais curto, o que é até bom, porque o engajamento dos meus podcasts é pífio. As pessoas começam assistindo e não terminam, o que me leva a crer que eu sou uma pessoa muito chata. Mas fazer o que? A vida é assim. Tem muito o que fazer. Será que a personalidade é que nem a aparência? Você nasce com uma e não tem muito o que fazer? Se for assim, é até pior do que a aparência, porque a aparência você pode fazer uma plástica e resolver o problema. Personalidade não. Personalidade acho que não tem como fazer uma plástica da personalidade. Ou será que tem? Será que o trauma é a plástica da personalidade? Sei lá, se é um cara arrombado, cuzão, que humilha os outros, aí um dia alguém te dá uma surra, quebra todos os seus dedos, te estupra e te chama de bicha e daí você muda e você se torna uma pessoa melhor? Será que isso é possível? Não sei. Nunca fui estuprado e nunca quebraram meus dedos para eu saber. Mas eu já sofri um trauma. Mas acho que ele não foi o suficiente para mudar tanto a minha personalidade. Será que o trauma muda mesmo a personalidade da pessoa? Será que o trauma ele só traz um lado da pessoa que sempre existiu, só que a pessoa não sabia que ele existia? Não sei. Eu já passei por um trauma, mas não foi um trauma, puta, meu Deus, que trauma. Eu já passei por um mini trauma e o que eu posso dizer é que você percebe certas coisas. Se bem que depende do trauma também, né? Não sei. Será que esses caras, tipo Hitler, Stalin, será que esses caras, se eles tivessem passado por pequenos momentos chaves diferentes na vida deles, eles não teriam se tornado pessoas completamente diferentes? E daí o mundo seria completamente diferente? Imagina se o trauma que fez um Hitler ou um Stalin da vida existir foi um negócio ridículo. Tipo, sei lá, Hitler tinha 16 anos, foi ficar com uma garota, ela disse não, aí aquilo lá ficou no subconsciente dele e ele entendeu que todo mundo odiava ele, então ele resolveu matar judeus. Imagina se a gênese de toda a maldade dele foi um não de uma garota.
Ou se foi porque um gato arranhou ele quando ele tinha 4 anos e aí ele interpretou aquele gato como o ódio do mundo contra os animais. Imagina, imagina se um negócio bobo desse começa a escalar e se torna um negócio gigante. Eu não acho que isso é impossível, não. Porque se você parar para prestar atenção, se você coloca, sabe aqueles dominós, que você deixa todos eles de pé, você derruba um e todos vão caindo? Se você pegar um dominó pequenininho e ir aumentando gradativamente, você consegue lá no final derrubar um dominó do tamanho de um prédio, literalmente. Então a reação em cadeia é possível, sim. Mas de qualquer forma, dane-se, vamos encerrar esse assunto. Esse podcast vai ser o podcast dos assuntos intermináveis. Aliás, esse vai ser o podcast dos assuntos sem conclusão. Eu só jogo um assunto e não concluo ele, porque é assim que é uma conversa gostosa. Você fala qualquer groselha, não prova nada e muda de assunto. Por isso que conversar com pessoas bêbadas é muito bom. Você conversa com elas e não tem muita tem objetivo. É só, não, eu acho. Aí o outro fala, eu acho que não. Aí os dois discordam, talvez briguem, talvez não. Passa um tempo e já estão conversando outro assunto, até entrar numa outra discussão e ad infinitum se repete. E fica por isso mesmo. Mas é isso aí. E o que mais tem para falar da minha vida? Porque é isso que a gente faz quando a gente não tem um assunto interessante, a gente apela para a vida pessoal, para não deixar a peteca cair. Mas eu não vou precisar apelar para minha vida pessoal, porque eu ainda tenho uma carta na manga. Mas eu quero falar um pouco da minha vida pessoal, então dane-se. Queria, na real, tô sentindo uma certa necessidade de morar sozinho. Eu não imaginava que ia sentir isso antes, mas eu estou sentindo. Sentindo que eu preciso ter meu canto, meu espaço. Porque eu sou uma pessoa muito introvertida, eu gosto de silêncio. E eu comecei a perceber que você não tem o espaço mental que, em tese, você... Eu não tenho, eu não estou falando por todos, às vezes os outros é diferente, mas eu não me vejo como se tivesse o espaço mental necessário para refletir como eu gostaria de refletir e fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Por esse podcast aqui, poderia gravar ele de tarde dentro de casa, se eu quisesse, se eu morasse sozinho, por exemplo. Mas eu também não tô chorando, eu queria morar sozinho, eu não consigo. É um desabafo, não é nem um desabafo, é só uma conversa, só uma conversa. Digamos, só tô apontando um fato, digamos assim. Não tô reclamando. Mas eu estou sentindo a necessidade de morar sozinho. Eu nem sei se tem tanta vantagem assim de morar sozinho por morar sozinho. Eu acho que não. Mas eu acho que quando vem, eu acho que talvez tenha, assim. Não tem como saber porque eu nunca morei sozinho. Mas, de qualquer forma, eu quero ver um dia, eu quero pelo menos uns 2 anos morando sozinho pra ver como é que é. Mas a minha cabeça é... Se morando só com uma outra pessoa, eu já sinto que eu não tenho o espaço que eu gostaria de ter para... Espaço mental para simplesmente ter uma casa inteira em silêncio para mim, poder caminhar sozinho pela casa, poder pensar na... Sabe, um monte de bichice e um monte de viadagem. Nada realmente necessário, só um monte de frescura, mas que eu ia... Um monte de luxo, vamos falar assim, mas que eu ia gostar de ter. E não tem como ter morando com uma pessoa. Aliás, fico pensando nisso, quem é casado e tem filho deve ter muito pouco espaço próprio. Você só percebe que você tem pouco espaço próprio quando você perde ou quando você ganha um espaço próprio extra. Eu lembro que quando eu ia na república do meu primo e quando ficava só nós dois lá, eu ainda estava morando com outra pessoa, mas o fato dessa pessoa não ser a minha mãe
e sem ser uma outra pessoa que não tem uma autoridade sobre mim, pelo menos não uma autoridade grande, já dava um sentimento de liberdade que eu simplesmente não sabia explicar por que eu sentia, sendo que eu não tenho uma família, não tenho uma mãe que pega no pé, que fica enchendo o saco. Se eu quiser pegar o carro às 3 horas da manhã e falar, mãe, tô saindo. Se eu quiser fazer isso e voltar às 5, não vai ter problema, mas por algum motivo, ainda assim, eu senti uma liberdade enorme. Quando eu tava morando, quando eu tava em um lugar que não precisava, quando eu tava longe, entendeu? Fora de casa. Não sei por quê. Também ter que morar sozinho é uma demonstração de poder próprio, né? Olha só, eu me mantenho. Eu consigo me manter. Eu não dependo de ninguém. É uma demonstração de poder sutil, indireta talvez, para si mesmo e para os outros. E acaba se tornando um ciclo vicioso, porque se as pessoas sabem que você mora sozinho e que você se sustenta, elas indiretamente entendem que você meio que se tornou um homem. Você sabe, você tem poder, bala na agulha, essas coisas. Então, indiretamente, elas te tratam com mais respeito e esse respeito já faz a sua autoestima melhorar e vira um ciclo vicioso que você se sente melhor só por simplesmente estar morando sozinho. O que não é necessariamente bom também, porque é melhor. Eu acho que na minha cabeça é melhor você estar na casa dos pais para poder cuidar deles quando eles envelhecem. Mas às vezes não também, porque tem a questão que quando os pais envelhecem, eles ficam velhos. E velho é um bicho meio chato, vamos falar bem a verdade. Velho é chato, chato lidar com velho. Velho tem umas manias que não dá pra conviver. Não dá pra ocupar, não, os negócios do tipo pra sentir raiva, mas é um negócio chato, entendeu? Chato. Gente chata, o que você quer? Você quer distância, simples assim. Então, no fim das contas, eu acabo voltando pro ponto inicial que morar sozinho acaba valendo a pena, no fim das contas. Você ganha mais espaço interno, mental e físico. Eu nem falo no ponto de levar gente pra casa, fazer festa em casa, levar mulher. Porque essas coisas eu imagino que não vai mudar em nada quando eu morar sozinho. Eu vou ser o mesmo pseudo-incel de sempre, mas pelo menos sozinho eu vou ter um espaço maior, entendeu? E que mais? E é isso, né, cara? Essa questão de morar sozinho. Também tem a questão que não tem questão nenhuma, é isso. Morar sozinho é bom porque você não precisa lidar com mania de outras pessoas, você não precisa conviver com outras pessoas e isso economiza, uma economizada mental bem grande que você pode usar para alguma coisa mais útil da sua vida. Por exemplo, sozinho eu posso, se eu quiser meditar, eu posso ir meditar sem precisar ficar me preocupando se alguém vai fazer barulho, vai incomodar. Sozinho eu posso poderia gravar podcast lá, pelado na cama. Enfim, e eu poder fazer um monte de frescura e luxo que não faz falta de verdade, mas que seria da hora, entendeu? Um luxo que recompensaria você precisar pagar contas, no caso. É um luxo assimétrico, né? Pouco luxo para muitas contas a pagar. Mas já que cedo ou tarde você vai precisar morar sozinho, tem que ver o lado bom dessa porra, né? Mas eu ainda acho que sair de casa por sair é coisa de retardado. Inclusive eles têm essa cultura lá na gringa, né? De sair e morar sozinho porque é visto como um negócio legal. Só que eu não sei se vai continuar, mas lá na gringa era mais fácil achar emprego e qualquer emprego de $1.200, $1.500, ele consegue, uma pessoa consegue viver sozinha com esse salário lá, eu acho. Dizem, né, que o salário mínimo lá já é o suficiente para você conseguir morar sozinho. Eu não posso confirmar, mas pô, se as classes baixas de lá elas conseguem carros que aqui pessoas de classe média conseguem comprar, então deve ser verdade isso daí, né? Até certo ponto, pelo menos. Mas de qualquer forma,
É isso, cara. E esse frio, né? Na minha cidade tá frio, porque eu moro numa cidade fria. E pra quem tá morando aí nesse país largo pra cacete, tá frio aí também? Frio pra mim é abaixo de 10 graus. Acima de 10 graus, vamos combinar que é fresco, né? Não é frio. Ai, você tá chato? Você é desses que fica querendo comparar qual lugar é mais frio? Eu sou desses, porque eu moro num lugar realmente frio. Então, se de madrugada na sua cidade está fazendo 14 graus, não tá frio, né? Vamos combinar? 14 graus não é frio. Frio é você botar um moletom e continuar tremendo de frio. Isso é frio. Que nem agora. Eu cheguei, entrei no carro, tava tremendo de frio. Agora que eu comecei a me adaptar ao frio do carro, ou sei lá, meu corpo começou a esquentar o carro, sei lá. Eu não tô mais tremendo tanto de frio. Mas é isso. E aproveitando, tô testando meu inglês. Não tem forma melhor de testar inglês do que simplesmente ler inglês, entendeu? Eu tava usando bastante o Duolingo, mas eu cansei de usar ele. Porque cansa você ficar usando aquele negócio lá. Porque é sempre. ah, É bom, mas é umas frases manjadas, tipo. Que a tradução é Dolly queria comer pudim hoje, mas eu não sei. É umas frases que não. Não é um negócio que você quer. No fundo, você não quer saber o que a Dolly tá fazendo. Então acaba sendo meio desmotivante você tentar aprender inglês dessa forma. Mas foi muito útil no começo para pegar o básico do básico do básico, né? Isso que o inglês é uma língua que em tese todo mundo já sabe o básico, né? Duolingo acho que ele deve ser muito útil para aprender russo, japonês, mandarim, francês, todas as outras línguas que não seja inglês, que é a única língua que todo mundo pensa que sabe, né? Ninguém sabe, mas todo mundo pensa que sabe. Posta frase aleatória em inglês e acha que por isso sabe inglês, essas coisas. Inclusive isso não é de hoje, não. Desde eu tô lendo um romance do século XIX, tô lendo Ana Karenina. Desde aquela época eles estavam falando no meio da conversa, eles soltavam uma frase em francês ou em inglês. O povo achava bonito ficar falando várias línguas ao mesmo tempo. Era um sinal de aristocracia naquela época. Só que é entendível, porque naquela época não era só um sinal de inteligência, era mais um sinal de riqueza do que de inteligência. Porque naquela época, para você saber ler, escrever e saber outras línguas, você tinha que ter dinheiro para isso, não necessariamente inteligência. Então, eles faziam isso para mostrar que, ó, naquela época, ser inteligente, entre aspas, era sinal de riqueza. Então, eles ostentavam a inteligência naquela época. Negócio de louco. Hoje, como você não precisa mais ser inteligente para fazer dinheiro, é só você chegar e cantar. Se for funk, algo com bunda, bunda novinha, comi, gozei dentro, saltei fora, 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 papá, coisa assim. Se for sertanejo, algo como, levei chifre, e ela falou que ia dar pro Ricardo. Enfim, é uma coisa assim, tá? Não precisa ser inteligente para fazer isso, mas você consegue ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Então, inteligência deixou de ser um status digno de ostentação. Então as pessoas elas podem, não é que hoje as pessoas elas são mais burras que antigamente. É que hoje inteligência deixou de ser um status, deixou de ser um símbolo de status. Então as pessoas elas podem livremente serem burras, tá tudo certo, ninguém liga. Que hoje em dia ficou claro que não precisa ser inteligente para ter dinheiro. E o que importa nesse mundo é dinheiro, né? E por que eu cheguei nesse assunto? Porque eu tô aprendendo inglês e eu estava usando o Duolingo para aprender inglês. Só que daí eu resolvi tentar um método um pouco mais dinâmico de aprender inglês, que foi começar a ler em inglês e tudo que eu não sabia
eu jogava no Google Tradutor, colocava português para inglês e tá funcionando. Eu tô aprendendo inglês. É engraçado, esdrúxulo, enfadonho? Com certeza, funciona com toda certeza também. Aí eu misturo Duolingo com isso e vamos embora. E eu sei que também tem o Anki, para quem não sabe, é um método de espaçamento, é quase como se fosse um Duolingo, só que mais robusto, que você joga as palavras em inglês. Tipo, não entendi essa palavra, joga no Anki e daí você fica revendo ela até aprender. Mas eu prefiro jogar no Google Tradutor, traduzir, e se essa palavra aparecer de novo, enquanto eu tô lendo, eu jogo de novo, traduzo de novo, se eu não souber de novo, porque acho que é mais orgânico. Então eu vou lendo um texto em inglês e tem, hoje agora, vamos supor, eu já tô mais ou menos sabendo inglês, a cada 4 palavras eu não entendo uma. Então eu jogo essa palavra, vejo o significado. Se eu terminar o parágrafo, no parágrafo seguinte aparecer a mesma palavra e eu não me lembrar dela de novo, não tem problema. Eu jogo no Google Tradutor de novo. Vai chegar um momento que se essa palavra aparecer muito, eu jogar muitas vezes, eu vou entender. Vai chegar uma hora que, não preciso jogar mais. Eu sei o que é, eu já lembrei o que é. E pronto, né? Resolvida aquela palavra, não preciso mais eu jogar ela. E tá funcionando. É mais orgânico, porque se for uma palavra que aparece muito nos textos, naturalmente eu vou jogar ela algumas vezes no Google Tradutor e vai chegar uma hora que não vai mais precisar. Já que ela aparece tanto, eu vou simplesmente entender, o meu cérebro ele vai entender simplesmente que aquilo é necessário e eu vou aprender. E se por um acaso é uma palavra que ela apareceu, eu joguei no Google Tradutor e depois ela nunca mais apareceu, é porque já era uma palavra que não é muito usada. Então nem tem tanta necessidade de eu aprender, entendeu? Soa mais orgânico para mim aprender assim. Porque as palavras que eu não sei, mas aparecem com muita frequência, eu vou pegar e eu vou aprender. E as que não aparecem com tanta frequência assim, eu vou demorar mais para aprender, mas de qualquer forma é uma palavra que é menos usada, então não importa tanto. Desde que, é claro, eu tenho o bom senso de ler coisas que as pessoas normais leiam, né? Não adianta, sei lá, eu aplicar esse método e só ler sobre astronomia e biomecânica, que daí eu vou ter um conhecimento de palavras que não são usadas no dia a dia e as palavras que são usadas no dia a dia eu não vou ter tanto. Mas como eu uso o 4chan ou o Reddit e um monte de coisa onde pessoas normais conversam, então é tendência eu saber, eu ter um conhecimento maior de palavras normais e as mais difíceis e complexas, que nem o povo de lá usa muito. Eu não vou sentir, o meu cérebro não vai sentir a necessidade de aprender essas palavras, porque nem eles usam tanto. É melhor do que eu ficar pegando e jogando no Anki e repetindo palavras e palavras que são usadas muito lá, o meu cérebro vai dar a mesma importância que palavras que são usadas 2 vezes. Assim é mais orgânico o aprendizado. Eu estou gostando de aprender assim. O objetivo é fazer isso até o final do ano. Só que se eu ver que até, sei lá, até o meio do ano, até setembro, eu estou fazendo isso e não está dando certo, não estou conseguindo, eu ainda preciso traduzir muitas vezes, aí que talvez eu use o Anki também. Eu vou usar essa tríade, o Anki, o Duolingo e leitura informal traduzindo palavras, traduzindo as palavras que eu não entendo. Mas eu acho que só essa leitura livre e o Duolingo, se eu ler bastante, tipo, ler 4, 5 horas por dia em inglês, não fazer uma imersão completa, mas parcialmente, não fazendo uma imersão completa, mas quase completa, já dá pra, acho que já dá pra tirar alguma coisa interessante. E eu não sei se é impressão minha, mas uma coisa que eu percebo é que eles raciocinam e eles realmente, pelo menos, não sei, é que na internet também, a internet é meio que uma sombra da realidade, né? Sabe aquele mito do Platão? As coisas que você aprende na internet são a sombra da realidade. Então não tem como você saber como é a realidade só pelas sombras. Você pode ter uma ideia, mas você não vai saber, né? Da mesma forma que não é só porque a pessoa ela passou a vida inteira olhando para as sombras que ela realmente vai saber como é que é um outro ser humano, se ela só olhou para as sombras desse ser humano. Mas, de qualquer forma,
a internet gringa, pelo menos na minha visão, ela é muito mais rica em conteúdo. As pessoas elas argumentam mais, elas têm uma liberdade maior de pensamento. Se bem que agora tá mudando. É que aqui no Brasil eu consumo mais podcast, né? E lá na gringa eu consumo mais blog ou fórum mesmo, porque eu tô treinando a minha leitura em inglês. Primeiro eu vou ficar muito bom em ler em inglês, sem precisar traduzir ou traduzir raramente, precisar traduzir alguma palavra. Aí depois que eu tiver muito bom em ler em inglês, eu vou colocar uma legenda em inglês e assistir coisas só com legenda em inglês, para eu acostumar o meu ouvido daí. E quando eu tiver acostumado, aí que eu vou poder me dar o luxo de assistir um filme em inglês sem precisar de legenda e tudo mais, para depois evoluir para ouvir podcast em inglês, que é o meu objetivo. Que a minha mídia primordial, que eu gosto mesmo, é podcast ou livros, né? Variar entre essas duas coisas. Só que, como eu ainda tô mal no meu inglês, eu ainda preciso apelar para blog e fórum. Se bem que na verdade parando para pensar bem, em questão de fórum não mudou muita coisa de lá para cá, não. Os fóruns gringos, os chans, né? Vamos colocar nome aos bois. Os chans de lá e os chans daqui são praticamente iguais, não muda muita coisa. A forma como é falado é praticamente a mesma. E na verdade, olha só que coisa, até nisso a gente desceu de lá. Muitos termos dos chans nacionais são simplesmente uma abrasileiração dos termos dos chans de lá. Então a forma como eles se comunicam lá simplesmente desceu para os chans nacionais e a gente copiou na cara dura vários termos e não foi, eu achava, porque eu comecei pelos chans nacionais depois que eu fui para os internacionais, porque eu era burro e não sabia inglês. Então eu achava que os nossos chans eles eram originais, a gente tinha a nossa própria forma de se comunicar, porra nenhuma. A única coisa que a gente tem é. A gente só brasileirou, mas a forma de comunicação a gente copiou exatamente como era lá. Tudo. Desde o layout dos sites até a forma como as pessoas se comunicam. Até a forma como as pessoas se chamam. Porque lá eles eram anonymous, né? Eles eram anonymous. Aí virou anon, eles se chamavam de anon. E aqui a gente abrasileirou para não. Ou seja, até isso foi original e não foi ao mesmo tempo. A gente consegue essa pureza. O brasileiro ele consegue essa pureza de ser original e não ser original ao mesmo tempo. Inclusive tem uma versão abrasileirada da música. Tem a banda Kraftwerk. E eu não sei agora, não veio de cabeça qual música que é. Eu acho que é. Boa, não vou lembrar agora o nome da música. Chihuahua, alguma, não sei. Mas é uma música que o som dela é mais ou menos assim. Não, peraí. Vamos lá. É mais ou menos assim. Aí o cara canta blá. E é um alemão que canta. Então tem duas versões. Tem uma versão em alemã da música e tem a versão em inglês. E tem uma versão brasileirada, que não é essa música, não é a música em si, mas é uma música brasileira. Só que eles pegaram o ritmo dessa música, só que eles fizeram de uma forma que, enfim, é uma música completamente diferente, mesmo tendo as mesmas notas, eles conseguiram pegar aquilo e fazer de uma forma completamente diferente. E a música em brasileiro é tipo, meu bem, meu bem, eu fico louca também, qualquer coisa assim, entendeu? Essas músicas, sabe, forrozinho, não sei nem o gênero que é, eu só sei que eles pegaram o negócio, fizeram completamente diferente, usando a mesma melodia e foda-se, mas mesmo assim ficou um negócio completamente original, diferente, mesmo sendo uma cópia. Porque essa é a magia do brasileiro.
é copiar de uma forma original. E é por isso que a gente é um povo tão genialmente burro. A gente é um povo é por isso que a gente é um povo que tem tudo para dar certo e continua dando errado, entendeu? Porque a gente não é nem gênio nem burro. Como a gente é tudo misturado de uma forma como em nenhum outro lugar do mundo é, nós conseguimos ser burros de uma forma genial ou ser gênios de uma forma muito burra. A burrice e a genialidade elas vêm acopladas em todo brasileiro ao mesmo tempo. Então, quando as coisas estão para dar muito errado, de alguma forma elas dão certo, e quando elas estão para dar muito certo, de alguma forma tudo vai pelos ares e dá tudo errado. Essa é a minha teoria do brasileiro médio. De nós todos. Do brasileiro médio, do não médio, brasileiro no geral. Mas e a única coisa que estraga mesmo é esse complexo de vira-lata. Porque se você parar para pensar bem, todos os problemas que a gente tem sociais, a gente exporta dos Estados Unidos. Não são problemas nossos. Sabe? É conflito racial. Conflito racial. A gente mora no Brasil. A gente nunca se preocupou com conflito racial. Ninguém nunca ligou para isso. Tinha um grupinho aqui e ali que ligava, mas o brasileiro, no geral, ele nunca ligou para conflito racial. Não era um negócio, não era um problema que nem lá nos Estados Unidos era um problema. Realmente era maior. Não que aqui não tivesse sido, mas não era. Já era um negócio que em tese estava resolvido. Nos anos 2000, quando eu era criança, eu lembro que, sabe, não era um negócio que em tese já tinha sido resolvido. Era só deixar a próxima geração crescer e apagar isso e deixar as coisas fluírem. Só que a gente começou a exportar essa cultura gringa, a aceitar essa cagação gringa. Então a gente fica masturbando os problemas que talvez tenham lá, mas não era para ter aqui. E sabe por que não era para ter aqui? Que ninguém aqui é branco, ninguém aqui é preto, ninguém aqui é asiático. A gente é brasileiro, essa é a raça. Porque não adianta. Eu garanto que se eu fizer um teste, aparentemente eu tenho um fenótipo branco, digamos assim. Mas eu garanto que se eu fizer um teste, eu não dou nada se dá 30, dizer que eu sou 30% negro, 10% índio, ou 30% índio, e 15% negro, e 30% branco, e 7% judeu, porque eu tenho Nogueira na família também. Eu não sei se Nogueira, dizem que alguns judeus, quando eles fugiram, eles começaram a adotar nome de árvores, né? Eu não sei se Nogueira foi um desses. Ou seja, eu não sei. Às vezes eu tenho sangue branco e judeu e índio e negro e eu nem saiba. Eu sou brasileiro. Não é à toa que a comida típica do Brasil é uma feijoada. O que é uma feijoada? É feijão, linguiça, um monte de carne misturada. Aí você põe um arroz, taca ali e mistura com churrasco. O nosso sangue é uma grande feijoada genética. Então era meio que para estar resolvido esse problema racial aqui. Porque ninguém tem raça nenhuma. Você parece branco, você parece negro. Mas a grande verdade é que se for analisar no laboratório geneticamente a sua no DNA, você é só uma feijoada. Qual é a sua raça? Eu sou feijoada. Sou uma mistura. Vai, dar, vai parecer um grande cinza. Não vai ter raça. Acho que, tipo, lá na Europa, assim, os caras que são bitolados com raça mesmo, essas coisas, se der, tipo, 99,97%, não, ele já não é puro, já tem o sangue impuro, sei lá, coisa assim. Aqui, cara, se fizer o teste, vai dar. Porque vamos colocar um exemplo. Eu tenho uma forte descendência italiana. Só que, por pai da minha mãe, a minha avó, ela é loira, meio ruiva e tem olhos azuis. E o meu avô, ele é extremamente moreno, com cabelo muito liso. Só que a pele dele é muito escura para ele ser branco. Então, ao que tudo indica, talvez ele seja um meio índio, só que ele não tem um rosto de índio. Aliás, talvez ele até tenha assim um rosto de índio, ou seja,
Talvez o meu avô fosse até meio índio. Só que eu não sei, porque eu não conheci direito meus bisavós. E essa questão, essa é a magia do brasileiro. Você não sabe. Todo branco tem um pezinho na senzala e todo negro tem um pezinho naqueles castelos que os caras faziam na. Vamos fazer essa. Todo branco tem um pezinho na senzala e todo negro tem um pezinho nos castelos. Vamos pôr assim. Ninguém é puro aqui. É um grande yin e yang. Você pega um negro brasileiro, não é esses caras que vieram da África imigrando agora. Pega um negro que é negro brasileiro, tipo, tem pais e avós brasileiros. Ele é negro, mas ele é brasileiro. E pega um branco brasileiro, não é um cara que veio, sei lá, ele veio nos anos 90, ele veio da Europa, não. Pega um cara que tem vô, bisavô no Brasil, ele é branco. Se você fizer o teste de DNA, vai dar um yin yang, entendeu? O cara branco, ele vai ter um pouquinho, ele vai ser meio negro. E o cara negro vai ser um pouco branco também. Por que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia. Por que eu cheguei nesse assunto? Eu não faço a menor ideia. É um assunto difícil, né? Falar de raça é um negócio difícil. Porque qualquer escorregão, alguém vai te chamar de racista. E se você for branco, isso aí piora bastante. Aí sim, é muito fácil chamar de. Se um branco, se eu chegar e falar a palavra. Eu vou chegar e eu vou falar a palavra preto. Pronto, racista. Eu olhei pro céu e falei, nossa, o céu tá preto hoje, né? Racismo. Não tem como escapar. Nossa, hoje tá uma noite escura, ó o racista aí, falando da escuridão da noite. Não tem como. Eu me sinto desse jeito. Hoje em dia qualquer coisa é racismo. Então que se foda. Já qualquer coisa, eu vou ser taxado de racista, então foda-se, eu vou falar de raça. Não falei nada de errado. O Brasil é uma grande feijoada genética. Se o brasileiro ele se unisse e aceitasse a sua feijoada sanguínea e genética, a gente ia ser um povo muito melhor, entendeu? Como era até os anos 2000. Era um povo ignorante? Era um povo ignorante. Barulhento? Barulhento. Meio burro, às vezes? Meio burro. Mas um povo unido, pelo menos. Hoje não. Hoje o brasileiro ele continua burro, mas agora ele é um burro sério. Antigamente o arquétipo de brasileiro era um cara engraçado, meio ignorante e de bem com a vida. Agora tá todo mundo ficando global, tá todo mundo. O mundo tá ficando muito globalizado, tá todo mundo ficando muito sério e muito burro também. Porque pelo menos antigamente as pessoas sérias elas eram inteligentes, não tinha alguma coisa interessante para falar. Hoje as pessoas sérias elas vão falar algo que outras 1.000 pessoas sérias estão falando, elas não são pessoas autônomas, elas não são pessoas que têm autonomia. São só NPCs. Basicamente, o NPC foi o meme perfeito para o mundo atual, entendeu? São pessoas sem reação nenhuma, que falam as mesmas coisas, na maior seriedade, mas não também porque ter seriedade no que ela tá falando, porque é só uma coisa genérica, sem personalidade e muitas vezes sem importância também. E nessa minha jornada de aprender inglês, eu descobri um blog e eu vou deixar os textos desse cara, eu vou deixar para vocês lerem, caso vocês sabem inglês, porque os textos estão em inglês. Eu usei esses textos para aproveitar que estava aprendendo inglês e li os textos dos caras e achei muito interessante que o cara aponta porque ele não vai tomar as vacinas e porque vestir máscaras, por que não vestir máscara? Ele aponta os pontos muito interessantes, por exemplo, na questão das máscaras, que se você é saudável, você veste máscara, você diminui o nível de oxigênio no seu sangue, porque você respira pior, e
por você diminuir o nível de oxigênio no seu sangue, você diminui a sua imunidade. Contraditório, né? Para quem veste uma máscara. E em relação a proteger, pelo que ele falou, o vírus, ele, como se ele espalha no ar, ele vai entrar pelas bordas da máscara, a não ser que você use um negócio que você não consiga respirar. Ou se você usa um negócio, uma roupa realmente feita para filtrar o ar, que não é o caso. Mas o melhor ponto do artigo foi que as máscaras, e são essas máscaras que está todo mundo usando agora, que elas são azul claro, são mais leves, sufoca menos que algumas, mas enche o saco do mesmo jeito. E na máscara vem um aviso dizendo que essas máscaras elas não servem para o Covid. E tá todo mundo usando essas máscaras. Tá todo mundo usando isso só para ser socialmente aceito ou porque por causa de uma lei marcial que tá obrigando todo mundo a usar. Que loucura, né, cara? As pessoas elas não entendem que as pessoas elas acham que elas vão dar o direito delas pro governo e depois eles vão devolver. Não, tá, cansamos de mandar em vocês. Pode pegar de volta os dias, sabe? A galera tá nessa. Tá um ano que muitos direitos, digamos assim, que você tinha foram retirados sem diálogo nenhum, não foram colocados de volta e ninguém fez nada. As pessoas simplesmente acreditam que vai tudo voltar ao normal. Isso que é o problema de um período de paz muito prolongado. As pessoas ficam idiotas, ficam lerdas, preguiçosas, levam tudo na brincadeira e eu incluso. Tudo eu também comecei a levar na brincadeira. Muita coisa eu levei na brincadeira. O impeachment da Dilma, brincadeira. Todo o acontecimento político, a vitória do Bolsonaro, eu já levei um pouco mais a sério, mas ainda assim eu encarei mais na base do meme e tudo mais. E o pessoal tá acostumado a 2020, sei lá, deu antes de começar a pandemia, deu será que vai começar uma guerra, uma terceira guerra? Todo mundo encarou na zoeira, no meme. Então veio a pandemia, todo mundo começou encarando assim também, meio que no meme. Eu encarei isso. Só que assim, na minha cabeça ia durar 2, 3 semanas, ia ser um período relativamente difícil, depois ia voltar tudo normal, como ia ser só mais um meme da internet. Só que não, o negócio é que continua indo, continua indo, continua indo, continua indo. E aconteceu que continua até hoje. E tem gente que continua levando da brincadeira. Que não começou a pensar, caralho, essa brincadeira tá indo longe demais, né? Quando é que vai tudo voltar ao normal? Por que não voltou ainda? E quem não quer que volte? E talvez ficar se estressando com isso também seja perda de tempo e talvez seja só o outro lado da moeda, de quem leva acontecimentos assim muito, muito a sérios. Mas não é que eu tô levando muito a sério, só que enche o saco porque é uma coisa que afeta diretamente na minha vida, na vida de pessoas próximas. Diferente, sei lá, um ou outro governante entrar, pode até afetar, mas vai ser bem menos na vida individual, digamos assim. Bolsonaro venceu em 2018, um monte de esquerdista chorou, não queria. Mas vamos combinar. Afetou, assim, a vida prática deles, a vida individual? Não afetou. Não afetou muito. Agora, isso não, tá afetando a vida de todo mundo. E... Mas é isso, sei lá por que eu entrei nesse assunto. Leiam os 2 artigos, o de máscara e especialmente das vacinas. Leia os comentários também, que tem um cara que rebate. E esse cara também achei muito convincente, só que não me convenceu completamente. Ele tem uns argumentos muito bons. Um desses argumentos é que as vacinas, elas, em tese, elas confundem o sistema imunológico. Porque digamos que você acostuma o seu sistema com um vírus domesticado, entre aspas,
E depois, quando ele entra em contato com o vírus selvagem, acaba sendo pior. Então, em vez de você ficar imune ao vírus, você fica ainda mais vulnerável a ele. E se você pega ele, ao invés de você ter só uma gripe, você tem realmente um negócio feio. Mas isso é só o que ele fala. Mas ele não fala só, ele posta bastante fonte, que aí eu já não fui atrás, porque daí é pedir muito da minha energia, né? E daí tem um cara que rebate ele, que fala que as taxas de colateral de coisas da vacina são muito mais baixas que a do vírus, não sei o quê. E é isso. Então vejam lá, não tem mais o que falar. Tem muita coisa de falar desses dois artigos, mas eu vou deixar eles para vocês lerem, porque como eu acabei de ler e eu li em inglês, a minha absorção e capacidade de explicar o que eu li é baixa. Então, se você sabe inglês, compensa muito mais você ir lá e ler o negócio. E se você não sabe, compensa você ir também e o Google Chrome, que é o que eu uso, ele dá a opção de traduzir o negócio. Vai e traduz automaticamente. Vai ficar uma tradução meio cagada, mas vai dar para entender e ler lá o negócio. É interessante. Eu nem sei se eu posso linkar, mas eu acho que eu posso. Se der problema, não puder, eu deixo a última letra com espaço para eu poder linkar. Aí você só junta a última letra, mas eu acho que dá para linkar, não tem problema. Não. E é isso, deve ter dado uns 50 minutos. Quando eu vejo que é hora de parar de gravar é porque geralmente deu 50 minutos. E hoje deu um pouco menos, deu 40, porque eu tô um pouco mais cansado, eu acho. Mas é isso. E eu tô ficando rouco já, então tá na hora de parar de gravar, né?